CBN, Vida e Aposentadoria. E hoje vamos falar sobre a aposentadoria especial, um tema que voltou aí ao centro do debate trabalhista aqui no país, né? Isso porque agentes de endemias avançaram no Congresso com um projeto que foi aprovado também no Senado e garante agora o benefício de forma automática, só que os caminhoneiros, por exemplo, entraram em greve para pressionar também pela inclusão da categoria na regra, então, para a aposentadoria especial. Então, quem de fato tem direito hoje, né, a isso, quais são os critérios também, a gente vai entender melhor com o doutor Rodolfo Hammer, ele que é mestre em Direito Previdenciário, também vice-presidente da Comissão Estadual de Direito Previdenciário da OAB São Paulo e fala conosco aqui ao vivo. Oi, doutor, boa tarde, bem-vindo. Olá, boa tarde a você e a todos os nossos ouvintes. Bom, doutor, para a gente começar, o que é, né, hoje a aposentadoria especial? Qual o objetivo dela hoje? Bom, a aposentadoria especial, que já existe há bastante tempo, nada mais é do que a possibilidade de proteger o trabalhador dos riscos da atividade que ele desenvolve. Por isso, a pessoa aposenta com menos idade, mais cedo, para que ela não faleça trabalhando, para que ela não tenha a sua saúde prejudicada. E até antes da emenda 103, isso funcionava de maneira muito mais simples, porque não havia uma idade mínima. Então, a pessoa que exercia a sua atividade exposto a riscos na sua saúde, a agentes insalubres, como, por exemplo, em hospitais, ou a ruídos muito significativos, ela poderia aposentar mais cedo e com qualquer idade. Doutor Rodolfo, e quem realmente tem direito a esse benefício hoje da aposentadoria especial? Hoje, quando nós tivemos a emenda, na verdade, quando nós tivemos a emenda 103, ele não acabou com a aposentadoria especial, ela ainda existe, só que agora ela exige mais requisitos. Antes, como eu disse, era necessário, por exemplo, a exposição ao agente químico, físico, que prejudicasse a saúde. Hoje, além disso, ela precisa ter uma idade mínima. E essa é a grande discussão. Se a aposentadoria especial ela tem o objetivo de proteger o cidadão, de proteger o trabalhador, como é que eu obrigo ele ter uma idade mínima? Provavelmente, quando ele chegar nessa idade mínima, trabalhando diretamente naquela atividade que gera para ele um risco à saúde, pode ser que ele não esteja mais com saúde para sobreviver após a aposentadoria, porque hoje a regra é pelo menos 60 anos de idade, além do tempo de trabalho na atividade especial. Então, 25 anos é a nossa grande média. Doutor, e teve esse projeto para a inclusão de agentes de endemias, né? Isso muda o que na prática? Na verdade, o que teve foi um projeto de lei complementar que foi aprovado no Senado, diante de uma emenda constitucional, número 120 de 2022, que previa a possibilidade de agentes de endemia, ou seja, aqueles agentes de saúde, se aposentar com regras diferentes. E aqui, o que impactou bastante e trouxe a discussão novamente para o cenário público é a questão da idade, porque se diminui a idade. Então, ao invés de ter 60 anos de idade, a pessoa teria que ter, se mulher, 50 e se homem, 52 anos de idade. Isso facilita, obviamente, mas, na minha opinião, não resolve o problema por si só, porque quando eu imponho uma idade mínima de uma aposentadoria de um trabalhador que está sofrendo risco à própria vida diante da atividade que ele desenvolve, eu acredito que quando você impõe uma idade nesse tipo de aposentadoria, você está colocando uma barreira que ele não consegue ultrapassar caso aquele agente prejudique a saúde dele, e a gente sabe que prejudica. Então você pega, por exemplo, pessoas que trabalham na indústria metalúrgica com ruído muito alto, mais de 100 decibéis aí, e essa pessoa trabalha 8 horas por dia. Aquilo causa naquela pessoa uma surdez, uma deficiência auditiva que vai ficar para sempre na vida dele. E é por isso que esse trabalhador deveria sair antes do trabalho e não ter uma idade mínima. Então, imaginemos que ele começou a trabalhar com 20 anos, passado 25 anos, ele já poderia sair porque ele trabalhou 25 anos exposto, nesse caso, a ruído. Mas a aposentadoria por especial, ela não acaba, ela continua, sempre continua, a diferença é que ela está tendo agora limitações, vamos dizer assim, e ela está tendo obrigações a serem cumpridas a determinadas categorias profissionais.
Uma dessas categorias, por exemplo, é a dos caminhoneiros, né? Que são motoristas que estão aí a maioria do tempo na estrada, né? Correndo riscos de acidentes, carregando cargas que podem ser alvo de bandidos, né? E hoje tem uma pressão pela aposentadoria especial de caminhoneiros e categorias ligadas aí ao transporte, né? Tem base na lei para pedir aposentadoria especial, doutor Rodolfo? Sim, porque até 1995, isso mesmo, 1995, havia categorias específicas para que você solicitasse essa aposentadoria. E o motorista de caminhão, motorista de ônibus, o cobrador de ônibus estava previsto nessa legislação. Por quê? Porque a atividade que ele desenvolvia era uma atividade considerada penosa. O trabalho dirigindo 8 horas por dia, vai e volta, e carregando, transportando pessoas ou transportando produtos, e esses produtos, inclusive, podem ser produtos químicos, produtos inflamáveis, o risco de explosão, isso gera naquele trabalhador um risco à sua saúde, e por isso esse trabalhador estava previsto na legislação até 1995. Então, bastava estar escrito na sua carteira de trabalho que você era motorista de caminhão, que você conseguia, depois de preenchidos os 25 anos de trabalho nessa atividade, com qualquer idade, se aposentar por especial. Hoje não mais, você precisa comprovar que aquela sua atividade gera em você um dano, e isso você precisa comprovar através de um documento, que é um documento conhecido como PPP, 3 vezes a letra P, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. Os mais antigos vão conhecer como SB40, DSS 8030, que é um documento que atesta que aquela atividade está exposta a risco para aquele trabalhador. Então, tem um agente insalubre. Exemplo, a penosidade. Exemplo, o risco de explosão. Exemplo, um produto químico que pode, caso haja vazamento, fazer com que aquele motorista venha a falecer. E é por isso que a categoria dos motoristas, assim como a categoria dos agentes de saúde, estão se mobilizando. Mas não somente essas categorias. Todas as outras categorias eu entendo que acabam também se mobilizando. Por quê? Porque com os projetos de lei, com essa aprovação no Senado, a gente tem um caminho para fazer com que a aposentadoria especial volte a vigorar como vigorava antes da reforma. Obviamente, tem que se cumprir requisitos, mas eu acredito que impor uma idade mínima é prejudicar ainda mais a vida desse trabalhador tão sofrido numa atividade tão penosa ou tão que traz um risco tão grande à sua saúde. Doutor, para a gente encerrar, então, hoje, como que o nosso ouvinte ele pode saber se ele consegue ter acesso ou não à aposentadoria especial, né? Quais são as regras, então, atuais diante desse debate todo? Bom, a primeira coisa que o nosso ouvinte aqui que está pensando, será que eu tenho ou não tenho? Ele precisa se dirigir ao RH da empresa e solicitar um documento que, como eu disse, chama PPP, 3 vezes a letra P, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. Nesse documento, há pontos em que se descreve exatamente o que ele faz. Ele tem que conferir se o que ele faz está escrito ali realmente. Então, por exemplo, vamos imaginar que ele é uma pessoa que trabalha na área de saúde. Ele tem acesso às pessoas que estão doentes, ele tem acesso ao sangue daquelas pessoas, ele faz a limpeza dos quartos, ele troca a fralda dessas pessoas. Se ele realiza essas atividades, ele está exposto a um risco ali biológico, né? Então, a vírus, bactérias. E se ele está exposto a esse risco, ele tem que receber um pouquinho a mais, que tem aquela insalubridade, e além disso, a previdência dele, a empresa paga também uma alíquota. Por isso que não gera prejuízo para a Previdência, porque muita gente fala, não, a aposentadoria especial vai gerar um déficit na Previdência Social. Ela não gera, porque as empresas precisam pagar uma alíquota maior para essas atividades que são insalubres, para essas atividades que geram risco à saúde do trabalhador. Então, se esse trabalhador que está nos ouvindo agora, ao desenvolver as suas atividades, ele está exposto a risco, seja ele físico, químico, biológico, ele vai mais ou menos que entender e vai pensar assim, nossa, eu tenho que pedir no RH o meu PPP para eu ver o que a empresa está colocando ali. E se naquelas atividades ele estiver exposto a esse risco, ele tem direito à aposentadoria especial. Agora, com a regra atual, ele precisa ter a idade de 60 anos. E até 2019, se ele trabalhou antes disso, ele pode aumentar, converter esse tempo. Depois de 2019, não pode mais. Doutor
tem duas categorias aqui que os nossos ouvintes estão perguntando: motorista de ambulância e vigilante. Encaixa nesses casos que o senhor acabou de falar, de pedir a PPP? Vamos lá, todos encaixam. O PPP ele é um documento que vai ser fornecido para qualquer tipo de trabalho, inclusive para aquele trabalho que não é um trabalho de risco. Então, por exemplo, eu estou aqui no meu escritório, como dono do escritório, se alguma das pessoas que trabalham comigo pediu o PPP, eu tenho que fornecer e explicar o que ela faz, mesmo que não haja risco aqui no escritório, risco químico, biológico, né? Mas o motorista de ambulância, eu entendo que sim. Por quê? Porque ele está ligado diretamente àquele resgate que ele fez. Então, imagina, por exemplo, o motorista do SAMU, que está levando pessoas, muitas vezes, com fratura exposta ou que foi atropelado, e ele está envolvido com aquele paciente, e por este motivo, na minha opinião, a atividade dele é uma atividade insalubre e ele está exposto a risco, aqui no caso biológico, né? Sangue, fezes e tudo que uma pessoa que tem o acidente, aquele motorista está levando. A própria doença, por si só, pode ser uma doença contagiosa, ele precisa de luva, ele precisa de máscara, e isso gera nele um risco à sua saúde. Por isso, na minha visão, essa pessoa teria direito à aposentadoria especial, desde que preencher os demais requisitos. O outro que você falou aí, o outro ouvinte, é o vigilante. E essa questão do vigilante, ela está sendo agora discutida no Supremo Tribunal Federal para verificar se o vigilante tem ou não direito à atividade especial. Isso está se discutindo, ainda não há uma decisão. Na minha opinião, há sim uma atividade especial dessa categoria, uma vez que ele está exposto ao risco iminente das atividades da própria vigília, vamos dizer assim. Então, se você está fazendo a vigília de um banco, você está ali armado e você está sendo alvo, muitas vezes, de bandido. Se você faz uma escolta armada, a mesma coisa. E aí se discute com ou sem arma. Para mim, tanto com arma quanto sem arma, o vigilante sempre estará exposto ao risco. A vida dele está em risco e ele, muitas vezes, a gente já viu isso na televisão, em todos os canais de comunicação, esse vigilante até passa na frente da pessoa para defender aquele trabalho, e às vezes ele acaba falecendo, vítima de algum infortúnio, e ele tem, obviamente, na minha visão, que pedir para o PPP tem que vir em risco, o risco ali é o risco de vida, né, o risco de morte, e por isso ele também teria essa possibilidade de aposentadoria especial. Porém, esse tema está parado para julgamento e ainda não há, infelizmente, esses temas não têm andado com a velocidade que nós queríamos, infelizmente parado para julgamento, e não sabemos o que vai decidir o tribunal. Bom, doutor Rodolfo Hammer com a gente, trazendo então essas orientações, ele que é mestre em Direito Previdenciário e também vice-presidente da Comissão Estadual de Direito Previdenciário da OAB de São Paulo. Muito obrigada, viu, doutor, pelas explicações aqui, ótima tarde, bom trabalho também. Eu que agradeço, uma excelente tarde a todos e aos nossos ouvintes. Um abraço. Um abraço, doutor Rodolfo. Agora 3h27. CBN, a rádio. Agosto é o